A temporada 22-23 terminou para o Benfica e este é o melhor momento para fazermos aqui uma análise ao plantel das Águias e tentar perceber quais é que foram os jogadores que se destacaram ao longo desta temporada e aqueles que ficaram aquém das expectativas. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa Granada. A temporada 2022-2023 terminou e agora é o momento de fazer aqui algumas análises. E a verdade é que esta época foi positiva com o regresso aos títulos, com a conquista do campeonato. Também chegámos aos quartos final da Liga dos Campeões, mas acabou por ficar aqui um amargo de boca de que podíamos ter sonhado com um pouco mais. A nível de taças nacionais, aí a coisa não correu tão bem, onde fomos eliminados precocemente, tanto na Taça da Liga como na Taça de Portugal. Mas olhando para o cômputo geral, acho que esta foi uma temporada positiva, onde conseguimos regressar aos títulos. Obviamente que ainda temos de melhorar e crescer, mas acho que foram construídos os alicerces para que no futuro a temporada 23-24 seja tão boa ou melhor. Hoje vamos estar aqui a fazer uma análise a todos os jogadores e vamos analisar aqui 37 atletas, mais Roger Schmidt, e portanto vamos começar então porque este vídeo vai ser bastante longo. Vamos aqui para os casos mais fáceis dos jogadores sem avaliação. Eu acabei por colocar aqui uma regra de só avaliar jogadores que tenham disputado mais de 400 minutos pela equipa principal do Benfica. Acham que fazia sentido fazer aqui uma avaliação em prestações tão fugazes como aquelas que vamos falar agora. E olhando aqui já para a minha cábula, temos Samuel Soares, que teve apenas um jogo, 1 minuto. Depois temos Elton Leite, que saiu no decorrer da temporada, teve um jogo, 120 minutos disputados. Passamos para o setor defensivo, onde temos vários jogadores com pouca participação. Lucas Veríssimo, que regressou de uma grave lesão, apenas 6 jogos, 103 minutos. Ristich jogou um pouco mais, com 10 jogos, 191 minutos, um gol marcado e fez uma assistência. Também acaba por estar aqui na secção da não avaliação. Há aqui depois um quinteto de jogadores que acabou por sair no decorrer desta temporada. André Almeida fez parte deste grupo, mas acabou por não jogar nenhum jogo oficial. Depois temos aqui 3 centrais, Vertonghen, 1 jogo e 1 minuto. Temos também a João Vitor, 3 jogos, 144 minutos. John Brooks acabou por jogar um pouco mais, mas ainda assim 5 jogos, 234 minutos. E para fechar aqui o setor defensivo temos Gil Dias, que acabou por ter aqui 12 minutos em 22-23 pelo Benfica, com 2 partidas disputadas. Avançamos para o meio do terreno, onde há aqui 3 médios que também tiveram pouca participação nesta época. Xenedur, apenas 1 jogo e 1 minuto. Depois, 2 jogadores que saíram ao longo desta temporada, Julian Weigl, 3 jogos, 76 minutos, e Paulo Bernardo, 2 jogos e 14 minutos. Seguimos para as posições da frente-ataque, onde começamos aqui pelos reforços de inverno, os nórdicos. André Schelderup, 2 jogos, 2 minutos. Um pouco melhor teve Casper Tengsted, mas também muito pouco, 4 jogos, 22 minutos. Diego Moreira teve 1 jogo e 1 minuto. De seguida temos aqui 3 avançados que saíram ao longo desta temporada. Rodrigo Pinho, que fez 7 jogos, 128 minutos com uma assistência. Roman Yaremchuk, 5 jogos, 131 minutos e uma assistência. E finalmente aqui Henrique Araújo, 14 jogos, 235 minutos disputados com 2 golos marcados. Há aqui outro jogador que eu não coloquei avaliação, mas que ultrapassa a barreira dos 400 minutos, mas é aqui um caso muito especial e é nem mais nem menos do que Enzo Fernandes. Eu acabei por não colocar aqui avaliação para este jogador. Não sei se é polémico ou não esta decisão, mas acho que não faz grande sentido fazer uma avaliação a este atleta. É certo que ele teve aqui uma primeira volta no Benfica bastante boa, fez 29 jogos, 2.476 minutos disputados, com 4 golos marcados e 6 assistências. Muito provavelmente, se ficasse até ao final da época, estaria no patamar mais alto. No entanto, acabou por sair. E não é por ter saído, é pela forma como ele saiu. Demonstrou que não estava com o grupo, é campeão do Benfica porque participou na primeira volta, mas eu recuso-me aqui a fazer uma avaliação a ele, porque se ele não quer saber do Benfica, nós também não queremos saber dele. De seguida temos aqui mais 2 casos especiais, 2 jogadores que tiveram aqui vários problemas físicos e é um bocadinho difícil acabar por
avaliá-los. Ainda assim eles ultrapassam aqui esta barreira dos 400 minutos e eu acabei por colocá-los aqui num patamar um pouco baixo. Começamos primeiro com o internacional alemão Julian Draxler, que acabou por ter aqui 18 jogos pelo Benfica, 764 minutos disputados com 2 gols marcados. Ele na festa do título até acabou por pedir desculpa porque estava à espera de poder dar mais e ajudar a equipa, mas não o conseguiu fazer também pelos problemas físicos. Eu acabei por o colocar aqui neste patamar, foi pouco, porque havia uma grande expectativa para ele, e acabou por não conseguir também aproveitar as oportunidades que foi tendo quando foi chamado antes da lesão, portanto acabei por colocar aqui num patamar mais baixo. Também acabei por colocar neste patamar outro jogador que teve muitos problemas de lesão, que infelizmente neste final da época acabou por ter que ser novamente operado ao joelho, e ele somou apenas 15 partidas pelo Benfica, com 488 minutos disputados, apenas 5 jogos a titular. Acabou por marcar ainda 2 gols e fez uma assistência, mas eu acabei também por colocar aqui, foi pouco, mais uma vez. Digo que, tal como Draxler, acabou por não ser por culpa dele, foi mais por culpa das lesões, mas acabou por ter aqui uma participação muito curta para as expectativas que havia, e eu tenho a certeza absoluta que tanto Julian Draxler como Gonçalo Guedes, se estivessem a 100%, estariam bem mais alto neste patamar, mas infelizmente acabaram por não jogar o suficiente para conseguir colocar aqui num patamar um pouco superior. Até agora eu acho que foi mais ou menos tranquilo, mas a partir de agora vai ser um pouco mais complicado, e onde obviamente vamos divergir em algumas opiniões, mas é completamente normal, cada um tem a sua, e vamos começar aqui com uma das grandes revelações desta temporada, João Neves. Ele que acabou por fazer 20 jogos, 630 minutos pela equipa principal, um gol marcado e uma assistência. Acabou por ser aqui uma grande surpresa. Eu estava aqui com algumas dúvidas sobre onde é que ia colocá-lo e acabei por colocar aqui no setor do bom. Uma vez que, apesar de ele não ter tido muitos jogos a titular, acabou por ter apenas 6. Nesses 6 jogos acabou por ser sempre um dos melhores em campo, e sendo assim acaba por acabar a época de forma bastante positiva, e eu não podia deixar de o colocar aqui num patamar superior. Tenho gostado muito de o ver, acho que é um jogador com muito potencial e muita qualidade, e acho que vai ter um grande futuro. Vamos lá ver o que é que ele vai conseguir fazer na próxima época. Avançamos agora para outro jogador que teve aqui uma temporada onde começou a titular, mas acabou por perder a titularidade depois de uma lesão. Estamos a falar de Morato. Ele acabou por fazer aqui 20 jogos, 1499 minutos disputados, com um gol marcado. Acabou por ser aqui uma época razoável por parte de Morato. E sendo assim eu vou colocá-lo aqui num patamar intermédio do satisfaz. Acho que ele teve bem quando foi chamado. É certo que teve ali uma ou outra falha, mas é normal, uma vez que é um defesa ainda bastante jovem, de 21 anos. Acho que tem qualidade para fazer um pouco mais, se tiver mais oportunidades. E vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer na próxima época. Acho que esta foi positiva. Há aqui outro jogador que acabou por sair ao longo desta época desportiva e ainda não o colocámos aqui, que é Diogo Gonçalves. Ele que acabou por ter aqui até muitos minutos na primeira volta do Benfica, 504 com 20 jogos disputados e um gol marcado, e foi um grande gol nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Eu vou colocá-lo aqui, foi pouco, porque acabou por não ser assim uma performance tão extraordinária. É certo que teve aqui alguns minutos, mas acabou por não conseguir aproveitar muito bem essas oportunidades que o Roger Schmidt lhe foi dando e acabou por sair a meio da época. Seguimos agora para Vlaco Dimos. É também aqui uma avaliação complicada. Estive aqui um bocadinho indeciso qual é que é o patamar a colocar aqui o internacional grego. Apesar de em alguns jogos ele não me ter agradado muito, seja com algumas defesas assim pouco ortodoxas, há alguns gols onde ele podia ter feito mais, e as saídas de bola e o jogo de pés continuam a ser aqui uma dor de cabeça. Ainda assim, ele também foi protagonista de defesas muito importantes e ajudou a conquistar várias vitórias, e sendo assim acabei por o colocar aqui numa posição de bom. Ele acabou por fazer a temporada quase toda a titular, apenas falhou uma partida, 54 jogos disputados, 4.889 minutos em campo. É certo que em alguns momentos não teve tão bem, mas houve de facto defesas muito importantes que ele teve e acabei por o colocar aqui neste patamar bom. Acredito que muito provavelmente esta vai ser aqui uma das posições que mais conversa vai dar na caixa de comentários. Acho que ali o patamar de excelente está um pouco vazio e vamos começar a colocar ali alguns jogadores. E vamos então começar aqui com o Rafa Silva, 47 jogos,
3.680 minutos disputados, 14 gols marcados, 9 assistências. Acabou por ser aqui uma temporada bastante boa por parte de Rafa Silva. É certo que teve aqui alguns momentos de pico de forma, outros nem tanto, mas acaba por marcar aqui 2 gols muito importantes. Um gol no Dragão, frente ao Porto, e um gol na Luz, frente ao Sporting Braga. 2 partidas absolutamente cruciais e no qual os seus gols deram 6 pontos muito importantes que valeram um campeonato, e portanto eu acabo por colocar aqui Rafa Silva nesta posição. É certo que na última fase da época andou aqui muito aos soluços, com algumas exibições pouco fulgurantes, mas a verdade é que a primeira volta e os gols que marcou, que foram muito importantes nesta caminhada, o colocam aqui na posição de excelência. É um jogador que, quando está em forma, é muito difícil de parar. Quem também teve aqui uma temporada absolutamente incrível foi o capitão Otamendi. Eu vou colocá-lo aqui também no patamar de excelência. Aqui Otamendi esteve muito bem. Ele que nesta temporada fez 46 jogos pelo Benfica, 2 gols marcados, uma assistência, um jogador com muita liderança, muita experiência e que foi absolutamente fundamental para a conquista deste campeonato. Otamendi tem tido aqui épocas positivas no Benfica, mas acredito que esta foi a época mais forte e mais consistente por parte do central argentino. Um jogador que já não me agradou assim tanto foi Gilberto. Ele começou a titular, acabou por perder a titularidade para Alexander Bá. O dinamarquês teve uma lesão e quando Gilberto voltou não demonstrou ter capacidade para assegurar a lateral direita, sendo que Roger Schmidt até foi obrigado a colocar Fredrik Auschens como lateral adaptado, e sendo assim acho que Gilberto acaba por ter aqui uma temporada aquém. É certo que marcou 4 golos e fez uma assistência em 35 partidas, teve 1720 minutos, que este número de golos acaba por disfarçar um pouco uma temporada que ficou muito aquém daquilo que ele já conseguiu fazer. É um jogador muito esforçado, que dá tudo em campo, mas acho que isso não basta e acaba por fazer aqui uma temporada aquém, e eu vou colocá-lo aqui como foi pouco. Acho que Gilberto podia e devia ter feito um pouco melhor. Já um jogador que foi em crescendo nesta temporada foi Chiquinho, que inicialmente teve muito na sombra, mas a partir do momento em que Enzo Fernandes saiu, ele acabou por assumir a titularidade. Fez 44 jogos pela equipa do Benfica, 2 gols marcados, 3 assistências, 2.359 minutos em campo. Acabou por ser aqui um jogador também ele importante, não foi extraordinário, e acho que o Benfica precisa de um jogador com mais competência e mais qualidade para aquela zona do terreno. Ainda assim acho que cumpriu, esforçado, e deu tudo em campo, fez o melhor que pôde. Eu acho que o vou colocar aqui neste patamar do satisfaz. Acredito que para o campeonato é um jogador útil, mas quando a bitola fica um pouco mais alta, ele tem mais dificuldades e não consegue fazer exibições tão boas. Portanto, acredito aqui que o patamar intermédio para Chiquinho é onde ele se enquadra mais. Se João Neves foi a grande revelação no final da época, António Silva foi a revelação de 22-23. Acho que o miúdo esteve muito bem durante toda a época, conseguiu exibições com uma grande maturidade, demonstrou muita qualidade ali ao lado de Otamendi, onde demonstrou muita segurança, muita experiência, 44 jogos disputados na equipa principal do Benfica, 3.982 minutos em campo, com os incríveis 5 golos marcados numa época de estreia. Acho que só faz sentido o colocar aqui no patamar de excelente, aqui acompanhado do seu companheiro de posição. António Silva fez uma temporada de estreia na equipa principal absolutamente fantástica e merece todos os elogios. Quem também merece todos os elogios do mundo é Fredrik Auschens, que esteve absolutamente incrível nesta temporada. Acaba por ser surpreendente aquilo que ele fez ao longo desta época, onde jogou em várias posições. Foi falso extremo esquerdo, falso extremo direito, jogou a médio criativo, jogou a médio defensivo, a lateral direito, a lateral esquerdo. De facto, o homem pode fazer todas as posições e acaba por safar sempre bem em todas elas, não sabe jogar mal. Fez 42 jogos pela equipa principal do Benfica, com 3.194 minutos disputados, ainda conseguiu marcar aqui 3 gols e fez 3 assistências. Acho que foi aqui também uma época muito positiva por parte de Fredrik Auschens. Demonstrou aqui uma versatilidade absolutamente incrível e de facto não há outro patamar que não o de excelência. Eu até o colocava aqui num super excelente. Acho que se havia aqui um jogador para identificar como se calhar o melhor da época do Benfica, acho que seria Fredrik Auschens, devido à sua versatilidade,
devido à forma como ele apresentou sempre um nível alto ao longo de toda a temporada, sem baixar o nível, e de facto Fredrik Aursnes faz aqui uma temporada absolutamente incrível por parte do Benfica, e eu quero ver o que é que ele vai conseguir fazer em 23-24, se vai jogar avançado, se vai jogar central ou se ainda vai chegar à baliza. Estou muito curioso para ver o que é que ele vai fazer. Sem dúvida nenhuma se trata também uma temporada de muita qualidade de Fredrik Aursnes. Aproveitamos e fechamos já aqui o setor nórdico, onde vamos falar aqui sobre Alexander Bau, lateral dinamarquês, que na sua época de estreia pelo Benfica fez 42 partidas, 2.862 minutos em campo, 1 golo, 6 assistências. Acho que ele teve bastante bem nesta época e demonstrou a importância dele na lateral direita, com a sua velocidade, com a sua criatividade. Acho que foi aqui um verdadeiro comboio na lateral direita do Benfica. Eu vou colocá-lo aqui no patamar bom. Acho que ainda tem capacidade de fazer um pouco mais e quem sabe na próxima temporada não vai ter aqui registros ainda mais positivos, mas acho que ele esteve muito bem. Começou a época como suplente, mas rapidamente ganhou a titularidade e demonstrou que, sem dúvida nenhuma, é o titular da nossa lateral direita, e esperemos que continue a apresentar um bom nível e que possa crescer ainda mais para a próxima temporada. O titular do outro lado da defesa, Grimaldo, para mim terá feito uma das melhores, se não mesmo a melhor temporada da Águia ao Peito. Grimaldo esteve absolutamente incrível. Ele que fez 54 jogos, 4.821 minutos disputados, 8 gols marcados, 14 assistências. Foi de facto aqui uma temporada muito boa por parte de Grimaldo. Ele vai acabar por sair em final de contrato nesta temporada e vai seguir a sua carreira no Leverkusen, e vai ser de facto aqui uma baixa importante para o Benfica, não só pelos livros, mas o que ele acrescenta vindo de trás. É de facto aqui um jogador que acaba por ser um lateral, mas é muito mais do que isso, porque acrescenta com ataques bastante perigosos, com criatividade, com passes açucarados, com remates perigosos. De facto é aqui um jogador muito importante na nossa ala esquerda, e esperemos que o Benfica consiga encontrar aqui o substituto ideal para Grimaldo. Não vai ser fácil, uma vez que o espanhol acabou por protagonizar aqui uma temporada de excelência e, portanto, obviamente tinha que estar aqui no patamar mais alto. Avançamos agora aqui para um reforço nesta temporada, e se calhar muita gente não estava a dar nada por ele, eu incluído, mas Petar Musa acabou por ser aqui uma agradável surpresa, principalmente na segunda parte da temporada. Ele que acaba por ter aqui 41 jogos, mas acaba por enganar este número, uma vez que ele teve pouco tempo em campo, 1.115 minutos disputados, mas ele tem aqui números absolutamente incríveis, 11 gols marcados com 2 assistências, e demonstra bem que pode ser aqui um jogador muito interessante para a próxima temporada. Espero que tenha mais oportunidades, e a demonstração de como ele foi um jogador bastante útil é que muita gente já estava a pedir que ele tivesse mais minutos, e isso demonstra que Petar Musa acabou por fazer aqui uma temporada muito positiva da Águia ao Peito. Eu confesso que tive aqui um bocadinho na dúvida em que patamar o colocava, se no satisfaz ou no bom, mas eu acabei por o colocar aqui no patamar um pouco mais alto, acabei por o colocar no bom, porque ele teve tão poucos minutos e teve tanta participação em golo, demonstra que é um jogador que é bastante útil e que pode ser ainda mais útil caso Roger Schmidt o comece a colocar com mais frequência. E já que estamos a falar de homens-golo, vamos falar aqui sobre Gonçalo Ramos, o jogador que marcou mais golos pelo Benfica. Teve 47 partidas pela equipa das Águias, 3.478 minutos em campo, foram 27 golos marcados pelo feiticeiro, com mais 5 assistências. Acabou por ser aqui uma temporada positiva, muito positiva por parte de Gonçalo Ramos. Acabou por ter aqui alguns altos e baixos nesta temporada, mas é completamente normal. É um miúdo de 21 anos que teve a sua primeira temporada a titular como ponta de lança do Benfica, e de facto a responsabilidade é muita. Podia ter marcado mais alguns golos, sem dúvida nenhuma, mas acabou também por marcar muitos golos importantes que nos deram muitas vitórias, e eu vou colocá-lo aqui no patamar de excelência. Foi o jogador com mais golos marcados pelo Benfica nesta temporada, e não há qualquer tipo de dúvidas que isso tem de ser valorizado. Gonçalo Ramos acabou por ser aqui um dos jogadores importantes para a conquista do campeonato, e portanto só poderia estar aqui no patamar mais elevado. O patamar de excelência também vai estar obviamente aqui David Neres, que foi um jogador também ele extremamente importante, 48 jogos pelo Benfica, 2.990 minutos disputados,
12 gols marcados, 15 assistências, demonstra bem da importância que ele teve na equipa. Foi a sua melhor época de carreira a nível de assistências, de gols marcados. Ainda houve uma temporada melhor, o que demonstra que ainda pode ser melhor ainda, caso esteja afastado de lesões, uma vez que ainda teve aqui alguns problemas físicos. Mas de facto a fantasia dele, a qualidade a jogar com a bola no pé, a sua finta, o seu remate, é um jogador imprevisível e um jogador extremamente importante, e eu acabei por o colocar aqui também neste patamar de excelência. Também foi aqui um jogador muito importante ao longo desta temporada e obviamente que é um dos grandes heróis desta época 22-23 do Benfica. E seguimos então para Florentino Luís. Teve 2 épocas afastado da equipa principal do Benfica porque esteve emprestado, e ele regressou em grande à equipa das Águias, onde conseguiu fazer 54 jogos com 3 assistências em 3.813 minutos. É um jogador que ofensivamente não acrescenta muito, mas ainda assim tem melhorado ao longo da época esse quesito, onde começa a aparecer um pouco mais perto da grande área adversária, mas a nível defensivo é um jogador absolutamente incrível. Rouba muitas bolas, consegue parar vários contra-ataques, é um jogador que acaba por ser muito importante na pressão constante que Roger Schmidt quer ter na equipa, e sendo assim acaba por ter aqui também ele uma prestação bastante positiva. Acabou por ser aqui um jogador essencial, tanto a fazer dupla com Enzo Fernandes, tanto a fazer dupla com Chiquinho, tanto a fazer dupla com outro jogador qualquer, joga também sempre bem. É um jogador com uma capacidade anormal de conseguir roubar as bolas, é absolutamente fantástico nesse aspecto, e eu coloquei-o aqui num patamar bom. Gostei da época de regresso de Florentino Luís e espero que na próxima temporada consiga fazer um pouco mais, principalmente aqui na componente ofensiva, para ser um médio cada vez mais completo. Falta-nos aqui fechar esta avaliação com o jogador, e talvez aqui a avaliação mais difícil de fazer, ou talvez a mais polémica. Para mim não foi assim tão difícil, olhando para aquilo que João Mário fez, uma vez que eu estou a analisar a temporada toda, não estou a analisar a última parte da época, que foi manifestamente mais fraca do que os 2 terços anteriores, mas o certo é que João Mário, tanto na primeira volta como até abril, conseguiu apresentar um futebol de muita qualidade, onde ele participou em 51 jogos pelo Benfica, fez 4.246 minutos, marcou uns incríveis 23 golos, fez 3 assistências. É certo que nesta fase final as coisas estiveram aqui um bocadinho difíceis, acho que também lhe faltou ali um bocadinho de combustível. Talvez esta seja uma das razões para ele ter renunciado à seleção, se calhar já não consegue fazer aqui uma temporada com tantas viagens, e quem sabe na próxima temporada não consegue ter aqui uma época consistente de muita qualidade, mas isso não apaga o que fez de bom, e vou acabar por colocar aqui no patamar de excelência. Acho que é a posição de João Mário. Olhando para a temporada que ele fez, acho que ele esteve mais tempo bem do que mal, portanto vou colocá-lo aqui ainda no patamar de excelência, mas colocando aqui um bocadinho na corda bamba, confesso. Finalmente falta aqui apenas e só avaliar o treinador Roger Schmidt, ele que revolucionou por completo o futebol do Benfica. Antes de Roger Schmidt estávamos aqui a apresentar um futebol cinzento, sem ideias, sem qualidade, e o técnico alemão chegou, viu e venceu. Acabou por colocar aqui a equipa a jogar um futebol ofensivo de muita qualidade, com muitos golos, com uma capacidade também defensiva muito boa, com o gegenpressing a fazer efeito. É certo, não conseguiu meter a equipa a jogar sempre à mais alta rotação, esperemos que na próxima época consiga fazer isso, e também tem ali a questão das substituições e da rotação do plantel, que também tem de melhorar. Mas olhando para aquilo que Roger Schmidt fez no Benfica, acho que não há qualquer outro patamar que não seja o patamar de excelência para colocar aqui Roger Schmidt. Sem dúvida um treinador que fez um belíssimo trabalho no Benfica. Estamos à espera da continuidade e esperemos que seja tão boa ou melhor, mas de facto esta época 22-23, um dos grandes obreiros para termos conseguido conquistar o campeonato foi sem dúvida Roger Schmidt, que acabou por ajudar a que alguns jogadores que não estavam tão bem voltassem às boas exibições, apresentassem aqui um nível superlativo. Está então feita aqui a minha tier list, acho que não me esqueci de nenhum jogador, espero que não, mas se houver aqui algum esquecido, vai estar aí na caixa de comentários a minha avaliação. De facto é sempre um vídeo aqui complicado e bastante longo, mas são muitos jogadores para analisar e acaba por ser aqui uma opinião muito pessoal. Estou certo que não vamos concordar com todas as notas que eu coloquei aqui, mas faz parte. Deixa na caixa de comentários de forma educada aí as tuas opiniões, qual é que é a tua tier list,
Coloca aí na caixa de comentários, estou muito curioso para ver quais é que são as vossas opiniões. Destaca quais é que foram os melhores e os piores jogadores desta temporada 22-23, as tuas surpresas, as tuas desilusões. Acho que é sempre engraçado fazer aqui uma análise neste final da época. Enfim, espero que tenhas gostado deste vídeo. Muito obrigado por teres ficado até ao fim. Não te esqueças de deixar aquele gosto e subscreveres o 5 Minutos à Benfica, que é muito importante contar com o teu apoio. E visto que ficaste até ao fim, deixa na caixa de comentários esta análise ao plantel. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 Minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.